Ok, pessoal? Mais uma vez estamos gravando um vídeo aqui para o canal Física Simples e neste vídeo vamos falar sobre um conteúdo que é abordado na segunda série do ensino médio, que é Equação Geral dos Gases. Vamos também falar das suas transformações particulares e também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho e não esqueça de deixar os seus comentários aqui para que a gente possa melhorar nosso trabalho. Vamos trabalhar nesse vídeo um pouco das questões teórica, qualitativa e vamos aprofundar bastante na questão quantitativa, resolvendo algumas questões para que você possa tirar suas dúvidas, ok? Vamos lá para o que interessa. Quando estamos trabalhando a equação geral dos gases, utilizamos esse modelo aqui, P1 vezes V1 sobre T1, que é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Então, em que P1 vezes V1 sobre T1 é uma constante. Agora vamos trabalhar as transformações particulares dos gases. A primeira transformação que vamos trabalhar aqui, transformação particular, é a transformação isotérmica. Vamos analisar o que diz a lei de Boyle. A lei de Boyle diz o seguinte, que em uma transformação gasosa em que a temperatura se mantém constante e a pressão e o volume variam, é denominada uma transformação isotérmica e que a pressão e o volume são inversamente proporcionais entre si. Então essa aí é a lei de Boyle e para embasar isso aí nós temos o modelo matemático que é P1 vezes V1 que é igual a P2 vezes V2. Observe que o T1 e o T2 não aparecem. Por quê? São constantes. Então, quando é constante, não adianta colocar ali, porque ela é irrelevante para aquela transformação, ok? A segunda transformação particular que vamos trabalhar aqui é a transformação isocórica. O que é que diz a lei de Charles? A lei de Charles diz o seguinte, em uma transformação gasosa em que o volume se mantém constante e a pressão e a temperatura variam, é denominado uma transformação isocórica. Você pode chamar isocórica também de isovolumétrica, ok? Em muitos livros está aí com o nome de transformação isovolumétrica. E o modelo matemático que vamos utilizar é esse aqui, P1 sobre T1, que é igual a P2 sobre T2. Observe que o V não aparece porque, como ela é isovolumétrica, o volume é constante, ok? Vamos para a terceira transformação. A terceira transformação particular que vamos trabalhar aqui é a transformação isobárica. Veja o que diz também a lei de Charles. Ela diz o seguinte, em uma transformação gasosa em que a pressão se mantém constante e o volume e a temperatura variam entre si, é denominada uma transformação isobárica e que o volume e a temperatura são diretamente proporcional. Então, e o modelo matemático que vamos utilizar aqui nessa transformação é esse aqui. V1 sobre T1, que é igual a V2 sobre T2. Então, a partir daí, vamos resolver agora umas questões quantitativas para você tirar suas dúvidas e ter uma compreensão melhor desse conteúdo, ok? A primeira questão é a seguinte. 2 litros de um gás encontra-se a 27 graus Celsius sobre 600 milímetros de mercúrio. Qual será a nova pressão do gás a 127 graus Celsius quando o volume passar para 10 litros? Então a gente observa aqui que essa questão ela nos dá a pressão inicial, ela dá em milímetros de mercúrio. Então a gente tem 600 milímetros de mercúrio. O volume inicial, ela dá 2. A temperatura inicial, 27 graus Celsius. Quando a gente faz a conversão ali, ela passa para 300 Kelvin, que temos que trabalhar com a temperatura em Kelvin. A P2 a gente não tem. Volume final, que é o V2, a gente tem 10 litros. Temperatura final 120 graus Celsius. Só que quando faz a conversão, a gente fica com 400 Kelvin. Agora, que modelo a gente vai usar? Tendo tanta variável, tanta informação. A equação geral, onde eu tenho
P1 vezes V1 sobre T1, que é igual a P2 vezes V2 sobre T2. P1 é a pressão inicial, 600. O volume inicial é 2 e a temperatura inicial 300. Agora, P2 a gente não sabe, volume final 10 e a temperatura final 400 Kelvin. Trabalhando aqui, fazendo alguns cortes, a gente observa que eu divido 600 por 300 dá 2, então a gente vai ficar com 2 vezes 2, 4, e que é igual a 10P sobre 400. Usando o meio pelos extremos aqui, a gente tem 10P2, que é igual a 1.600, e P2, isolando P2, 1.600 dividido por 10 é igual a 160 milímetros de mercúrio. Então a gente observa aqui que ele deu a pressão em milímetros de mercúrio. Mas observa o modelo matemático, se ele der a pressão, mas observe, se ele der a pressão em ATM, 3 ATM, 4 ATM, 5, 10, tanto faz, então no lugar da pressão você vai colocar ATM. Se ele der em milímetros de mercúrio, continue trabalhando assim. Se precisar de conversão, você vai ver a necessidade dentro da própria questão. A segunda questão, ela diz o seguinte: 10 litros de um gás perfeito encontra-se sob pressão de 6 atm e a temperatura de 50 graus Celsius. Ao sofrer uma expansão isotérmica, seu volume passa a 15 litros. Calcule a nova pressão. Nessa questão a gente tem P1 que é igual a 6 atm, V1 10 litros e T1 50 Celsius. P2 a gente não conhece, V2 15 litros, T2 50 Celsius. Então a gente já percebeu aqui que a temperatura permanece constante. Então estamos diante de uma transformação isotérmica. Para resolver essa questão, a gente vai utilizar P1 vezes V1, que é igual a P2 vezes V2. Então, substituindo os valores, vamos ficar com 6, que é a pressão inicial, vezes 10, que é igual a P vezes 15. Então, fazendo a multiplicação, ficamos com 60 igual a 15P. Isolando o P, a gente fica com 60 sobre 15, que a resposta é 4 atm. Então, acabamos de resolver uma transformação isotérmica, onde a temperatura foi irrelevante para o nosso cálculo. A terceira questão, ela diz o seguinte: um recipiente hermeticamente fechado contém 20 litros de um gás perfeito a 50 graus Celsius, sob pressão de 1 atm. Mantendo-se o volume constante, olha a informação aí segura, o gás é aquecido até uma temperatura T e a pressão de 4 atm. Calcule a temperatura T. Então observe que ele fala mantendo-se o volume constante. Então eu tenho uma transformação aqui isocórica ou isovolumétrica, porque o volume é constante. Então, colocando no modelo matemático, a gente fica com P1 sobre T1, que é igual a P2 sobre T2. E substituindo o valor, vai ficar 1, que é a pressão de 1 atm, sobre a temperatura 50 graus Celsius. Fazendo a conversão ali, nós vamos ficar com 323 Kelvin, igual a 4, que é a pressão final, que é a 2, sobre T. Fazendo o meio pelos extremos, nós vamos ficar com 1 vezes T é T, e 323 vezes 4 dá 1.292 Kelvin. Esta é a resposta dessa transformação isovolumétrica. Vamos analisar agora essa quarta questão. Ela diz o seguinte: um gás em CNTP ocupa um volume de 50 centímetros cúbicos. Mantendo-se a pressão constante, o gás é aquecido até 273 Celsius. Calcule o novo volume. Essa questão, ela nos dá uma informação interessante aqui. Diz que o gás está em CNTP. Isso aí significa condição normal de temperatura e pressão. E quando o gás se encontra nessa condição, a pressão é 1 atm e a temperatura é 273 Kelvin. Grave bem, quando a informação na sua prova tiver
uma condição de CNTP, condição normal de temperatura e pressão. A pressão é 1 atm e a temperatura é 273 Kelvin. Agora, como a questão de mantendo-se a pressão constante, então a gente tem uma transformação isobárica. Vamos utilizar o modelo matemático V1 sobre T1, que é igual a V2 sobre T2. Observe que nos valores a gente tem P1 é 1 atm, já foi dito aqui, V1 é 50 centímetros cúbicos, T1 273 Kelvin. P2 continua sendo 1 atm, então P1 é igual a P2. V2 a gente não sabe quanto que é, e T2 é 546 Kelvin. Por quê? Quando a gente faz a conversão de 273 Celsius para Kelvin, então isso resulta no valor de 546 Kelvin. Então vamos substituir o valor. V1 é 50, T1 é 273, V2 eu não sei quanto que é, T2 é 546. Fazendo o meio pelos extremos, nós temos aí 273 V2, que é igual a 50 vezes 546. Quanto dá isso aí? Dá 273V, que é igual a 27.300. Isolando o V2, a gente fica com 27.300 sobre 273. Logo, V2 é igual a 100 centímetros cúbicos. Está aí a resposta clara dessa questão. A gente abordou uma questão com a equação geral e trabalhamos questões que abordou as três transformações gasosas, ok? Ok, espero ter tirado suas dúvidas e até a próxima, se Deus permitir.